Oi, gente. Como é que tá em casa? Como é que tá a cidade de vocês? Eu tô presa nessa cidade maldita e não posso ir pra lugar nenhum. Oi, gente. Ó, é revisão e eu vou tentar fazer um outro formato que é direto no caderno de atividades, tá? Então, eu vou mostrar onde estão as respostas, vou dar o zoom e daí vocês dão uma pausa aí para poder rever as suas questões que vocês mandaram. Como foram muitos exercícios, eu acho que assim vai ficar um pouco mais dinâmico e o vídeo vai ficar um pouco mais curto, tá? E eu lembro que eu falei que ia comentar e dar umas dicas sobre redação no vídeo, então lá no finalzinho eu vou falar para vocês, tá? Então, como eu tinha comentado, todos estão nesse caderno de atividades, né, do volume 9. E uma primeira coisa que eu comentei com vocês era a respeito dos glossários, tá? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, na página 2 e na página 3, um glossário específico para o primeiro capítulo tratado no volume 9. Lá na página 11, nós temos o glossário do capítulo 26, né, que seria o segundo capítulo, na página 11 e 12. E lá na página 19, nós temos como que essa questão da energia se espacializa no Brasil, beleza? Então, essa era a primeira coisa que eu queria lembrar vocês do material, porque eu acho que ajuda e pode ser interessante. Agora, nós vamos para as atividades propriamente ditas e são essas duas aqui. Obviamente que eu vou dar um zoom, né, para a gente poder olhar a questão melhor, mas nós temos a questão número 2 aqui. Deixa eu colocar um zoom que dê para ver tudo. Agora deu. E daí, assim, a primeira questão que eu pedi para vocês, essa número 2, vai falar sobre a dinâmica da economia mundial, né? E vai dizer que isso exige um elevado consumo de energia, coisa que a gente já falou na aula para vocês, né? Essa noção de desenvolvimento que a gente tem, que é sempre atrelada ao consumo de energia, de produto, de informação e tudo mais, tá? E daí pede para que a gente leia o texto sobre matriz energética global. Esse texto é de 2014 e abrange um intervalo de 13 anos, tá? Então, entre 2000 e 2013, a demanda de energia cresceu 38% e foi acompanhada do crescimento de consumo das fontes fósseis na mesma proporção, 3%, sendo o crescimento mais acentuado para o carvão, de 70%, em especial por causa da China. Nesse mesmo período, a oferta da energia nuclear caiu 4%. As energias renováveis já superaram as fontes fósseis na capacidade instalada anual em 2013 e a proporção de energia elétrica na matriz continua a crescer anualmente. Aí nós temos a primeira questão ali, né, a letra A. O texto cita 3 conceitos básicos ligados à energia elétrica: a matriz, a oferta e o consumo. E daí pede para que vocês expliquem o significado de cada um deles. Essa primeira parte aqui, ó, explica o que é matriz. Então, matriz energética é aquela que revela a fonte mais utilizada em determinada região. A oferta são de fontes energéticas, né, estão relacionadas à disponibilidade de diferentes matrizes no território, independente de estarem ou não sendo utilizadas. A gente pode até fazer um paralelo com o Brasil, né, pensando que o Brasil tem uma possibilidade de uso eólico que não está totalmente explorado ainda, mas ele possui essa fonte, né? Então, tem essa oferta. E, por fim, o consumo de energia, que possibilita a verificação da quantidade energética consumida no território. Dado estrategicamente importante, pois pode ser cruzado com um das matrizes, revelando o grau de dependência em relação a elas, o quanto esse país é autossustentável ou não dentro das fontes de energia. A segunda questão ali,
houve um aumento da demanda de energia no período, que tipo de fonte mais cresceu? Então, houve um aumento de 38% nesse intervalo de 13 anos, com destaque para o consumo de fontes fósseis. E o carvão teve o crescimento mais acentuado. Letra C, como tem sido o panorama mundial da capacidade instalada de energia, as energias renováveis estão superando as fontes de origem fóssil. Ainda bem, né, gente? Uma boa notícia, pelo menos. Questão 3. O gás natural corresponde a um recurso energético que, embora fosse usado pontualmente há muito tempo por algumas civilizações, se popularizou nos últimos 150 anos, tornando-se o terceiro mais importante em uso no planeta, o que se dá também em virtude do descobrimento de novas jazidas nos últimos anos. Sobre esse recurso, responda: quais países têm as maiores reservas de gás natural? Rússia, Irã, Catar e Estados Unidos. Resposta curta e objetiva. Quais as vantagens ambientais do gás natural? Então, ele é menos poluente que os demais combustíveis fósseis, tá, gente? E estima-se que a sua combustão emita entre 20% e 30% menos de dióxido de carbono para a atmosfera do que o petróleo e cerca de metade daquilo de emissão do carvão mineral. Beleza? Então, essa era a 2 e a 3. Nas páginas 6, 7 e 8, tem o exercício 5, que é um exercício muito comprido, mas que ele começa aqui. A disponibilidade de energia para o uso residencial e comercial é essencial para uma nação se desenvolver social e economicamente. Sob tal perspectiva, o continente africano apresenta um dos maiores desafios do século XXI. Observe os dados do mapa. Aí, na questão 6, nós temos os dados para a questão. Então, o primeiro aqui está mostrando um panorama da questão energética na África subsaariana. Então, quantas pessoas têm acesso à energia, está feito toda uma estatística de comércio, de escolas, de serviços de saúde. É uma questão muito complicada, né, que a gente pode frisar aqui, a questão de medicamentos que se perdem por falta de refrigeração, e se não tem refrigeração é porque não está tendo energia elétrica e tal. Então, esse aqui é um panorama da África subsaariana. Mais abaixo, nós temos uma representação cartográfica da radiação solar média. Vou diminuir aqui para a gente ter o mapa todo na tela, mas vocês podem enxergar aí esse mapa que é muito parecido com um dos exercícios que nós passamos para vocês lá com relação à energia solar no Brasil, né? Então, radiação média anual, e nós temos as regiões aqui, obviamente que não por acaso, que são mais próximas aos desertos com maior índice de radiação, tá? Aí temos as questões aqui embaixo, e essas vocês vão precisar mesmo dar um zoom, dar um pause, quer dizer, para poder pegar tudo, tá? Então, quais são as principais deficiências na questão da energia na África subsaariana e que áreas são bastante afetadas? Então, os problemas são diversos, né? Em especial nas áreas de saúde, educação, produção e comércio, e daí, a partir daí, eles vão desfilando, como que eu falo isso? Eles vão desvendando todos os dados que estão no infográfico, tá? Então, não vou ficar repetindo, porque a gente já falou ali em cima, mas basicamente ele está descrevendo algumas questões que são apresentadas no infográfico, que foi a primeira imagem da página anterior, tá? Página 7. B de bola. De que maneira as informações contidas no mapa podem configurar uma solução para alguns dos problemas energéticos do continente? Então, como o mapa mostra o potencial energético, né, da radiação solar no continente africano, nós podemos observar que boa parte do continente apresenta elevados valores potenciais, à exceção de pequena parte do centro-oeste. Dessa forma, a energia solar configura uma excelente possibilidade de abastecimento energético do continente.
Letra C, que é a última desse exercício, está ali, contraponha o argumento de que para a geração da energia solar é necessária atualmente a existência de um céu claro e sem nuvens. Gente, ali o que ele está colocando, né, o que os autores nos colocam é que as tecnologias disponíveis hoje permitem que as baterias dos painéis de captação de energia solar façam armazenamento, tá? Façam um tipo de acúmulo dessa energia solar para usar em dias nublados ou recorrentemente nublados, tá? E até à noite, de acordo com algumas situações ali, tá? Então, a gente já fez o 2, o 3 e o 5. Agora, nós vamos para o exercício 9, na página 9, que é da Universidade do Estado de Minas Gerais, e tem um texto sobre a camada pré-sal, que nós trabalhamos lá no nosso material também com vocês, e daí tá ali, a camada chamada pré-sal é uma faixa que se estende por cerca de 800 quilômetros, está dando uma descrição, tá? Baseando-se nessas informações, é correto afirmar que a área propícia para a produção de petróleo localiza-se nos subsolos oceânicos em áreas de bacias sedimentares. Então, na questão 9, a alternativa correta é a letra A de amor. Agora, nós vamos para a questão 13 da página 10, que é essa daqui, da FGV, tá? Que está colocando os impasses sobre a Ucrânia elevaram tensões entre a Rússia e o Ocidente a níveis sem precedentes desde a Guerra Fria. Por que eu selecionei essa questão, gente? Porque eu fui pegando as coisas que são mais significativas dentro dos capítulos. Então, como já houveram alguns conflitos geopolíticos por conta de energia, eu achei que esse trazia uma abordagem interessante, tá? Então, tá lá no comando. O papel mais importante da Rússia na economia global refere-se à produção e exportação de petróleo e gás natural. Então, se eventualmente em alguma prova cair uma redação, lembra que eu falei que ia falar de redação? Sobre questões energéticas e você precise buscar exemplos históricos, você pode falar com relação às tensões da Rússia, por exemplo, tá? Ou, se pedir do Brasil, fazer um comparativo, você tem alguns dados aqui com relação ao país russo, beleza? Agora, nós vamos para a página 14. Na página 14, nós vamos fazer os exercícios 2 e 3. O 2 já é esse que está aqui na tela para a gente, que está colocando sobre um dos maiores desastres ambientais, tá, do vazamento de petróleo, que aconteceu no Golfo do México, em 2010. Descreva como foi esse episódio e, a partir da observação da imagem de satélite a seguir, comente sobre o vazamento, tá? Fica um pouco difícil de selecionar, porque a imagem não faz isso exatamente, mas onde você vê esse risco aproximado aí, mais para baixo na imagem, ela é essa mancha de vazamento, tá? Então, comentar sobre o vazamento, a gente tem aqui uma resposta formulada já. Em abril de 2010, a plataforma petrolífera de Deepwater Horizon, meu inglês não é muito bom, gente, explodiu no Golfo do México, dando origem ao maior incidente já registrado pela indústria petrolífera. Durante 86 dias ininterruptos, vazaram quase 600 mil toneladas de petróleo. Especialistas afirmam que as áreas atingidas levarão décadas para se recuperarem totalmente, e a imagem de satélite mostra a costa do Golfo em tonalidade verde, o que indica uma relativa manutenção da vegetação local. Além disso, podemos observar uma nítida mancha de óleo se estendendo pelo centro da imagem, o que mostra a dimensão do episódio. Pode-se inferir, ou seja, pensar e colocar, sobre o espalhamento da mancha pelo mar a partir da longa faixa que se afasta da costa. Beleza? Questão 3, sobre a usina de Belo Monte, no Pará.
O Brasil é um país que historicamente realizou grandes investimentos na geração de energia elétrica por meio das hidrelétricas, que é a nossa maior fonte ainda, né? Nos últimos anos, a questão de implantação da usina de Belo Monte no Pará tem tomado parte dos debates nacionais em vista dos impactos socioambientais. Observe o mapa da região, destacado no relatório de impacto ambiental de Belo Monte, tá? Então, o relatório de impacto ambiental é um estudo que eu falo porque eu trabalhei com isso por um tempo, que a gente tenta entender quais os impactos todos que vão acontecer ali e através de um relatório que se lista todos eles, também se tenta algumas medidas de mitigação, tá? Então, aqui a gente tem algumas cidades de referência, né? A gente tem Altamira, tem Vitória do Xingu e tem aqui as barragens, pensando que aqui é uma, aqui é outra e aqui é outra. Se não apareceu a minha seleção aí, porque essa é uma ferramenta que eu nunca tinha usado, é esses pontos em amarelinho que estão aparecendo aí, tá? Então, ali na página 15, nós temos algumas questões. A primeira ali, de acordo com o mapa, que áreas seriam mais vulneráveis aos impactos ambientais, tá? Então, as áreas onde ocorreriam as maiores transformações seriam os locais de inundação ou onde a vazão do rio for reduzida, tá? Ah, mas por quê? Quais outros impactos e tal? Vamos nos ater sempre àquilo que a questão pergunta, tá? Isso é uma coisa também importante para pensar para as provas. Letra B. O mapa apresenta riscos de impactos socioambientais. Avalie onde seria. Os impactos socioambientais apresentados no mapa dizem respeito às comunidades indígenas Paquissamba e Arara da Volta Grande do Xingu, que se situam na porção que terá a vazão das águas do Xingu reduzida, provavelmente diminuindo a disponibilidade de peixe para a pesca e afetando o ecossistema local para a redução do volume de águas do rio. Algumas coisas que não são colocadas aqui, daí agora é para informação, é que alguns locais considerados sagrados e tal também seriam inundados, e isso na questão cultural acaba impactando demais, né, gente? Letra C, a última dessa questão que nós estamos agora, tá? Que outros impactos relativos à questão de cobertura vegetal geralmente estão associados à implantação de hidrelétricas. Então, o principal é desflorestamento, a degradação e os impactos na vida selvagem dos locais inundados pelas barragens. Além disso, quando dependem de grandes reservatórios de água, se a cobertura vegetal original não tiver sido totalmente removida durante a inundação, a decomposição do material orgânico submerso produz a emissão de metano, um dos principais gases de efeito estufa. A água fica poluída, imprópria e tudo mais, tá? Beleza, gente? O 2 e o 3 aí, desse segundo capítulo, no caso. Agora nós vamos para a página 17 para trabalharmos com o exercício 6. É uma questão do Enem e vai falar sobre a energia nuclear. De novo, vocês já estão vendo a resposta aí, né? As questões, a questão correta é a letra D, mas por que eu chamei a atenção para pensar em usinas nucleares de novo nesse momento de revisão? Não só porque eu pedi para vocês assistirem ao Chernobyl, da HBO, mas porque é um dos assuntos que mais geram discussão hoje em dia e que nós batemos muito no segundo capítulo com vocês por conta de Fukushima, de Chernobyl e de outros, né, acidentes que aconteceram. Ainda é uma coisa a ser estudada e que causa bastante impacto. Lá na página, então, correta é a letra D, tá? Que os dois argumentos ali, eles são válidos. Na página 18, nós temos o exercício 10 da CAF de Santa Catarina, que também está tratando de questões nucleares e pede
para marcar a incorreta. E a incorreta, gente, é a D. Então, países como o Japão, a França e os Estados Unidos, autossuficientes em urânio, apresentam elevado percentual de uso de energia nuclear pelo fato de ela não poluir a atmosfera e não apresentar resíduos e materiais radioativos. Gente, ela não gera poluição atmosférica, mas ela gera resíduos radioativos. Quando eu fui fazer a revisão com vocês, estavam tendo aula com o Thiago ainda, eu acabei focando nisso. É uma questão de energia um pouco diversificada perto das outras, tá? Agora, nós vamos para a página 20. Tá quase acabando, gente. A página 20, nós vamos fazer o exercício 1 e 2. No exercício 1, ele vai falar sobre Getúlio Vargas, a criação da Petrobras e tudo mais, mas vai trabalhar principalmente com a exportação do petróleo cru, tá? Então, considerando que a produção de petróleo nacional não é apenas para consumo interno, observe o gráfico a seguir e destaque quais são os principais destinos da exportação de petróleo brasileiro. Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. A gente tem a exportação para os Estados Unidos, para a Ásia e para a Oceania, sendo que a China tem um destaque muito grande aqui, né? Maior receptor, os Estados Unidos em segundo e em terceiro nós temos a Índia, tá? Beleza, vamos para as questões para ver o que a gente vai precisar buscar. Vamos para as questões? Não, é essa questão, né? Para onde se destina a exportação de petróleo no Brasil. Então, a Ásia e a Oceania são as regiões para as quais o Brasil mais exporta, especialmente para a China. E, na sequência, vem os Estados Unidos e a Índia. Tranquilinha, né? Interpretação de gráfico. Gráfico, gente, na prova do Enem é sempre interessante de prestar bem atenção no que ele está falando, porque as questões tendem a ser bem fáceis, mas de interpretação, que às vezes a gente se perde. Na questão 2, no início do século XXI, o Brasil anunciou uma descoberta que resultou no aumento expressivo das reservas petrolíferas do país. Qual descoberta foi essa? Da camada pré-sal em 2007, também falamos lá nas aulas com vocês. E do que é constituída a camada pré-sal e onde se localizam as jazidas de petróleo. Então, são rochas calcárias, tá, gente? Situadas de 5 a 7 quilômetros de profundidade, ou 5 a 7 mil metros de profundidade. As jazidas de petróleo se situam numa área de cerca de 800 quilômetros de extensão por 200 quilômetros de largura, distante da costa entre 100 e 300 quilômetros, que se estende desde o litoral de Santa Catarina até o Espírito Santo. Agora, nós vamos para a página 21 com o exercício 3, que começa aqui e termina na página seguinte. Gente, eu sei que a correção tá grande, mas é porque vocês são terceirão. Desculpa aí. Então, questão 3. A geração de energia em um país de dimensões continentais como o Brasil é complexa. A centralização e a organização da integração do processo de produção e distribuição de energia no Brasil são realizadas pelo Operador Nacional do Sistema, ONS. Nesse sentido, leia o texto a seguir e observe o mapa. Então, aqui ele vai estar trabalhando com vocês num âmbito mundial, né, com relação ao Brasil, pelo tamanho que a gente tem, a extensão territorial e tal, mas enfim, com o tamanho e características que permitem considerá-lo único em âmbito mundial, o sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema hidrotérmico de grande porte, com forte predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. O sistema interligado nacional é formado pelas empresas da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Apenas 1,7% da energia requerida pelo país encontra-se fora do SIM, em pequenos sistemas isolados localizados principalmente na região amazônica.
E daí aqui a gente tem o mapa que eles citam ali. Então tem o sistema de transmissão existente e o centro das cargas que estão basicamente localizados dentro das capitais estaduais, né? Não, são todas elas. Eu ia falar com algumas exceções, mas só não está escrito Florianópolis, mas está ali. Letra A. Com base na leitura do mapa, comente como se apresenta a integração energética nacional. Então, analisando o mapa, a gente pode observar que o Brasil apresenta uma densa rede de integração nas regiões sul e sudeste, que concentram importante parcela da economia do país. Então, se a gente olha aqui, né, no mapa novamente, a gente percebe que entre os estados do sul e do sudeste você tem uma ligação muito mais densa do que aquela nas regiões norte, por exemplo, tá? Muito parecida, inclusive, com a rede urbana, se vocês lembrarem lá do volume 7, tá? O sistema ainda possui uma sensível integração por linhas de transmissão no centro-oeste e norte do país, norte do Brasil. Questão B. Quanto da energia do país ainda não está ligada pelo Sistema Nacional? 1,7, que eles colocaram que estão principalmente localizadas na Amazônia, né? Lá no textinho. Beleza? Agora nós vamos para a última questão, na última página do caderno de atividades, que vai trabalhar com as bacias hidrográficas. Então, nós temos aqui uma bacia, 2 e 3. Ele está destacando 3 para nós, tá? Estamos falando aqui da bacia amazônica, do Tocantins e do Paraná, tá? Então, aí a gente tem 3 afirmativas, né? A número 1 sobre a bacia amazônica, a segunda sobre a Tocantins-Araguaia e a terceira sobre a do Prata. E daí pede para vocês analisarem quais estão corretas, e aqui estão corretas são a 1 e a 3, sendo que, portanto, a 2 não está correta, tá? A segunda ali tá falando que tem a geomorfologia plana, é totalmente navegável. Quando esse tipo de informação aparece, desconfiem, tá? E daí, meus queridos, eu tinha comentado sobre questões de revisão, né? De redação, desculpa. E se vocês já perceberam até esse momento, olhando os temas de redação que já ocorreram no Enem aí nos últimos anos, eles sempre têm como plano de fundo uma temática aplicada ao espaço brasileiro. E se vocês perceberam, todos os últimos capítulos, pelo menos um dos capítulos de cada um dos livros do ensino médio, ele trabalha aquela temática aplicada ao Brasil. Então, se você tiver com o tempo um pouco sobrando, não sei exatamente como que está a rotina de vocês em casa, mas deem bastante atenção para os últimos capítulos que tratam de temáticas aplicadas ao Brasil, porque o nosso material de arte, de geografia, de história, de ciências, de algumas questões um pouco mais de debate, todas elas podem cair na redação. Então, vocês podem fazer alguns exercícios fictícios, por exemplo. Eu coloquei aqui na página 24 como um exemplo, né? A gente tem ali do lado esquerdo localização das principais usinas hidrelétricas brasileiras. O que pode acontecer no Enem, por exemplo, fazer uma redação, uma proposta com relação à melhor distribuição de energia elétrica no Brasil e quais seriam os potenciais locais que poderiam fornecer ou quais lugares precisam de ajuda, enfim. Não sei se vocês estão me entendendo, mas é um pouco nesse sentido que eu queria conversar com vocês sobre redação, tá? Quando eu faço painel Enem, eu trabalho redação dentro da geografia, mas aqui à distância, conversando com vocês, eu achei que poderia ser um momento de conversa nesse sentido, tá? Um abraço, gente.
as próximas lives eu vou tentar que sejam menores, tá bom? Beijo, tchau!